Parece que o caldo engrossou pra caramba depois desse evento da Nintendo, hein, rapaziada? Mas fiquem aí, que eu vou trazer pra vocês hoje aqui uma informação muito interessante pra gente ficar de olho, pra nós, inclusive, que não somos da plataforma. Mas antes, toca a vinheta. Praise, rapaziada do canal que fala com vocês aqui, eu quero hoje mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vou trazer pra vocês uma informação que saiu agora, acabei de sair do evento da cobertura da Nintendo, um excelente evento pra quem é nintendista e pra nós que tá fora da plataforma, eu já falei isso durante o evento, a gente só tem que realmente respeitar porque a Nintendo veio para destruir a concorrência e ela veio carregada de tudo que ela podia vir e trouxe, inclusive com a ajuda de terceiros, beleza? Mas tem algumas coisinhas ali que eu quero trazer pra vocês aqui no vídeo muito rápido, porque eu acho que vale a nossa reflexão. Inicialmente vamos falar do preço do console do Nintendo Switch. Durante a live a gente comentou ali um pouquinho no início que seria praticamente entre 400 e 450 dólares. E conforme vocês estão vendo aí pela postagem do Tom Henderson no Twitter, ou atualmente chama-se X, né? Hoje em dia tá difícil, porque essas redes sociais ficam trocando toda hora. Mas enfim, 450 doleta no mercado norte-americano e segundo o Stasis também está em tela para vocês, 470 euros, beleza? Seria mais o preço que nós ventilamos ali no início da live mesmo. A gente já achou que dificilmente a Nintendo meter o louco e meter 500 dólares, tá? Esse hardware aparentemente ele está a par com as informações que nós recebemos, que é seguido de rumor, tá bom? Obviamente, ali perto de um Série S, aparentemente é isso que está acontecendo. Ele vai ter suporte a resoluções 1080p, 2K e 4K e suporte a frame rate de 60 e 120 FPS, dependendo do modo como você for jogar ali. O que eu achei bem interessante. No geral, eu achei o console bacana, ele tá com uma tela um pouco maior também, ele quase 8 polegadas, o que é uma excelente tela também. LCD com direito HDR em todos os modos. E aqui eu tenho que trazer para vocês o ponto crítico de por que esse vídeo aqui existe. Conforme vocês estão vendo aí na tela aí, a Nintendo anunciou que seus jogos digitais custaram 80 dólares. Já não é de hoje, como vocês podem ver em tela aí, que já tentaram, no caso foi a PlayStation que queria subir para fora dos 70 dólares que nós praticamos hoje, só que na época a Activision subiu para 70 dólares primeiro. Então vamos combinar que se ela subisse para 80 quando a outra acabou de subir para 70, seria um bagulho que pegaria muito mal. Então acabou ficando por 70 dólares. Mas a Nintendo, que é dona de um console, e isso é que é o principal problema, ela acaba de subir para 80 dólares seus jogos de Nintendo Switch 2, tá? É lamentável. Então, ou seja, a Nintendo já está preparando o seu mercado para a próxima geração. Mas esse ponto aqui não é somente o preço o problema. O preço ele é um problema por causa de um seguinte motivo. Primeiramente, obviamente, a gente vai pagar mais caro. Não me diga. Mas segundo, é uma questão que, tipo assim, de mercado. Se a Nintendo, que é dona de console, por isso que eu frisei isso, ela fez esse movimento, as outras indiscutivelmente vão começar a fazer. Então daqui a pouco nós já começaremos a ver em preparação para a nova geração, talvez uma EA, uma Activision, uma Ubisoft, começar a subir de seus 70 dólares para 80 ao longo desse ano, 2025, talvez até 2027, que é quando inicia a nova geração, segundo os rumores. Tudo no cut, ó. E esse é que é o problema, porque como ela é dona de console, ela meio que já dá o norte do que a gente vai sofrer no futuro por conta de que as empresas meramente vão seguir essa tendência e ela, cara, vamos ser francos, ela é uma empresa que ela pode fazer praticamente o que ela quiser, porque o público dela meio que não reclama muito, porque quando a Nintendo excluiu 3/4 da franquia Pokémon da mão do seu usuário, eu não vi ninguém fazer alarde nenhum. Ela dá migalhas pro pessoal e ao mesmo tempo ela atocha. Ai, que delícia! Então, ou seja, temos essa questão aqui. Só que aqui tem um outro porém sobre essa parada dos anúncios dos preços. Se vocês verem essa postagem do Tom Henderson sair na tela novamente, vocês estão vendo aí que é 80 dólares pro digital e 90 pro físico. Numa outra postagem do Stasis, foto em tela para vocês aí, vocês vão ver que ela já está diferenciando físico de digital. São 10 euros nessa postagem aí no caso do Stasis de diferença, no caso 10 dólares americanos, tá bom? O que isso aqui indica para nós? Que a Nintendo já está fazendo sua transição para o mundo digital. A gente viu recentemente que ela anunciou os Virtual Cards, que é basicamente você ter o seu cartucho de mídia física, só que na forma digital. E dessa forma também ela liberou que você pudesse fazer o empréstimo dessas mídias digitais para outros consoles localmente. Isso aí não é nenhuma novidade, a Xbox tentou implementar isso em 2013, mas por causa da forma que foi apresentada e somada que o mercado físico ainda era muito forte naquela época, tanto por parte dos usuários quanto por causa dos varejistas, acabou dando com burro nas águas e não indo para frente. Tanto que a Microsoft tinha um plano até melhor do que a Nintendo implementou, que era você poder emprestar jogos, emprestar sua conta por determinado X tempo, compartilhar sua conta com até 10 usuários e revender mídia digital. O que nada disso foi para frente por causa do que a PlayStation conseguiu transformar a favor dela na época em 2013, mas a Nintendo fazendo isso aqui agora eu vejo até como bons olhos que a gente pode voltar a essa discussão. Uma coisa que eu sempre falei que a galera tinha que estar prestando atenção nisso
e não em relatório de empresa que não faz diferença nenhuma pra gente. É verdade. Então, dessa forma, temos essa pergunta no ar. A Nintendo está caminhando para o digital? Comente aqui embaixo, eu quero ver a sua opinião. Mas isso aqui, para mim, já prova esse indício. E ainda tem mais uma última informação, que é justamente essa aqui. O Stasis também trouxe pra gente o seguinte. Vou ler para vocês. A Nintendo solta uma bomba. Vários jogos Nintendo Switch 2 não estarão no cartucho, que servirá apenas como um verificador de licença. Todo o resto será baixado da internet. O resultado? O formato físico tradicional está morrendo. Adeus à necessidade de inserir o cartucho e tocar instantaneamente. Agora é hora de rezar por uma boa conexão Wi-Fi, outro prego no caixão do tangível, do físico, né? Este é o fim de uma era? É a pergunta dele ali. Ou seja, eu acredito que nós estamos numa fase de transição que as empresas vão começar a cortar as asinhas com relação a tanto coisas de mídia física, quanto inclusive de compartilhamento de conta. Então, por exemplo, compartilhar conta, de acordo com cada empresa, tem suas regras. Jogou conteúdo protegido por direitos autorais, copyrights digitais, esses não podem ser compartilhados. Esses não podem ser emprestados, revendidos, sublicenciados e diversos outros verbos que estão naquelas letrinhas miúdas que ninguém nunca lê. Então você não pode fazer empréstimo de conta, você não pode fazer compartilhamento de conta, você não pode fazer associação de contas ou diversos termos que você vê aí pela internet. Nada disso é permitido porque nessas contas elas não estão puras. Elas têm jogos protegidos por regras de direitos autorais, o que impede isso. O problema é que as empresas fazem vista grossa. Aparentemente, esse também pode ser um movimento que a gente está vendo acabar. As empresas provavelmente elas vão começar a fazer isso daí. Alguns dirão que eu estou vendendo susto, mas eu estou cantando essa pedra há muito tempo e que as empresas vão começar a mexer nisso. Já faz bastante tempo que eu vejo isso para vocês. Mas é isso então, um videozinho rápido só para informar vocês aqui, quero saber o que vocês pensam sobre isso. Eu vejo isso aqui com maus olhos, principalmente a questão dos $80, porque afinal de contas nós estamos na beirada da nova geração. PlayStation vai seguir? Xbox vai seguir? Quem nos salvar desse movimento? O movimento é sexy. Não sei, mas isso é o que nós temos no horizonte, infelizmente. E $80 para nós, em uma conversão direta, se o dólar for R$5, vira 400 conto ou 450. Mas quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo. Não esqueça de curtir, compartilhar. Não esqueça também da Play Now, nossa parceira aqui do canal. Compre lá em meu link, tá aqui na descrição, que isso ajuda pra caramba. E se você tá aqui pela primeira vez, se inscreva. Vídeos segundas, quartas e sextas, às vezes vídeos especiais também, por volta ali de meio-dia. Sempre tem um conteúdo para você, lives ou vídeos, tá bom? Espero ver você no próximo vídeo ou numa próxima live. Um forte abraço a todos vocês. Valeu, falou e praise!